A palavra de Deus em Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. É o segundo livro da Bíblia, para quem ainda não sabe. Êxodo, capítulo 32. Quem achou, diga amém. Amém. Êxodo, capítulo 32, verso 7, verso 8. Que diz assim: Então disse o Senhor, Êxodo 32, verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de ouro, e perante ele se inclinaram, e ofereceram o sacrifício, disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Verso 19. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou ao pé do monte. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Queridos, quando nós lemos a história, começamos a conhecer a Bíblia, ler, a partir do capítulo 1 de Êxodo, a Bíblia nos mostra, fala a respeito do nascimento de Moisés, que ele já foi um homem que já nasceu dentro de um projeto de Deus, para que pudesse se tornar um grande líder, para que pudesse se tornar um grande homem de Deus. E a Bíblia diz que, crescendo Moisés, com a idade de 80 anos, a Bíblia diz que Deus o chamou e deu uma missão para ele. Deus deu uma incumbência para ele: Moisés, você vai tirar o povo que está no Egito, eu vou usar você. Nós não vamos entrar na história para a gente ganhar tempo, mas sabemos que Moisés estava ali na posição de líder, de homem de Deus, de porta-voz de Deus. E a Bíblia nos mostra que ele caminhou, saiu do Egito, estava caminhando pelo deserto, e Deus tinha algo para revelar para Moisés. Deus não queria falar com o povo, Deus queria falar com Moisés. O que Deus tinha para revelar, o que Deus tinha para tratar, era com Moisés. E a Bíblia nos mostra que esse homem, por nome Moisés, subiu ao monte Sinai. Diz a Bíblia que ele levou 40 dias sem comer e sem beber. Diga assim: 40 dias de jejum, 40 dias de sacrifício, 40 dias na presença de Deus. Amém, irmãos? E o povo estava esperando Moisés no pé do monte. A Bíblia nos mostra que, chegando ali os 40 dias, Deus, como é um Deus que ama os seus filhos, é um Deus misericordioso, fiel, é um Deus que não permite que sejamos enganados. A Bíblia nos mostra que Deus, fala aqui no verso 7, verso 8, Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, o povo, o teu povo, o povo que você tirou do Egito, o povo que você está pastoreando, o povo que está caminhando com você, se desviou.
Moisés, Senhor, como é? É isso mesmo, Moisés. E aconteceu o que, Deus? Deus falou para ele, o povo já não quer mais você e não me quer mais também. O povo fez uma reunião, pegaram as pulseiras, os brincos, os anéis, pegaram tudo de ouro que tinha, derreteu e fez um bezerro. E começaram a dizer lá no meio deles que aquele bezerro de ouro era o Deus de Israel. Moisés fica revoltado e Deus orienta Moisés. Moisés, você vai descer, mas quando você chegar no pé do monte, você vai encontrar um povo desviado. Está entendendo, Moisés? Estou, Senhor. Pergunta para o seu irmão, você está entendendo, irmão? No pé do monte, você vai encontrar um povo desviado. Queridos, Moisés desce com 2 tábuas escritas os mandamentos, conhecido como os mandamentos, como a lei de Deus. A Bíblia diz que o que foi escrito naquelas tábuas foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Moisés desceu alegre, recebi de Deus, foi Deus que me deu, ninguém pode tomar. Quando Moisés chega no pé do monte, que ele viu o que Deus já tinha dito para ele que ele ia ver, a Bíblia nos mostra que ele pegou aquelas 2 tábuas, pegou aquele sacrifício de 40 dias e bateu no chão e despedaçou. O sacrifício de 40 dias, Moisés perdeu em questão de minutos. Eu vou repetir para você entender. O que Moisés levou 40 dias para receber, ele perdeu em alguns minutos. Quem está entendendo, diga amém. O que Moisés levou 40 dias para receber, o diabo tomou em questão de minutos. Queridos, eu gostaria muito da sua atenção, porque quando Deus ministrou meu coração esta palavra, queridos, Deus falou algo muito forte ao meu coração. Porque, queira ou não, nós temos um momento de monte e temos um momento do pé do monte. Você pode, pastor, bom é estar no monte. Eu lembro de Pedro, Tiago e João que um dia falaram isso. Senhor, bom é estar aqui. Bom é estar no monte. Mas o Senhor Jesus, sabendo que no pé do monte tinha um endemoniado que ninguém conseguia expulsar o demônio. Existe o momento do monte e existe o momento do pé do monte. E notamos, queridos, que muitas pessoas levam anos para receber e minutos para perder. A igreja, entenda isso em nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, nós ralamos, pagamos um preço alto, oramos, jejuamos, renunciamos às coisas, os prazeres deste mundo para receber as bênçãos de Deus, sim ou não? Mas se você vacilar, você perde em questão de minutos. Moisés, alegre, satisfeito, recebeu o que nenhum antes dele tinha recebido. Ele certamente desceu, protegido, e ele foi orientado que lá embaixo ele ia encontrar pessoas que estavam desviadas.
Só que ele se comportou como se ele não tivesse sido orientado. Quem está entendendo, diga amém. Quantos aqui já foram orientados que existe uma diferença entre igreja e mundo? Quem já foi orientado? Queridos, quando nós falamos estar no monte, eu não vou dizer estar na igreja. Eu não posso resumir o monte que Moisés estava como estar na igreja. Para mim, estar no monte é estar na presença de Deus. Diga assim, estar no monte é estar na presença de Deus. Quantos estão na presença de Deus aqui? Estar no monte é estar na presença de Deus. Quando a Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber, de jejum na presença de Deus, e Deus lhe abençoando, ele estava 100% na presença de Deus. Não tinha demônio para perturbá-lo, não tinha inimigo, não tinha ninguém ao lado dele, somente ele e Deus. E era Deus dando e Moisés recebendo, era Deus dando e Moisés recebendo. Mas Deus estava preparando ele naquilo que Deus estava dando para ele levar, e na orientação que Deus estava lhe dando. E no pé do monte, as pessoas não estavam mais com vestida. Diga assim, estar no monte é estar na presença de Deus. Diga, o pé do monte representa o quê? O pé do monte representa o trabalho de muitas pessoas aqui. O pé do monte representa o teu setor de trabalho. O pé do monte representa a casa de muitas pessoas. Tenha calma que você vai entendendo aí. Não precisa vender tua casa não. O pé do monte representa o bairro em que você mora. O pé do monte representa a nossa sociedade. Não é a rádio sociedade, é a sociedade, a elite da cidade. Representa o pé do monte. Existe uma grande diferença do momento que você está na presença de Deus para aquele momento que você entra na sua casa. Existe uma grande diferença do momento que você está na presença de Deus para aquele momento que você entra lá no seu trabalho. Existe uma grande diferença para a presença de Deus, que é o monte, para o bairro onde você vive. Aí alguém pode dizer, pastor, o que Moisés fez, muitas pessoas na igreja estão fazendo, e eu creio. Mas nesta noite, Deus vai liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu estou adiantando até por questão do horário. Deus vai liberar uma palavra sobre a tua vida, que você vai descer do monte e vai chegar no pé do monte, lá na tua casa, no teu trabalho, em meio a esta sociedade corrupta, aonde você estiver, você vai valorizar aquilo que Deus te deu. Aleluia! Queridos, a Bíblia nos mostra que quando Moisés estava no monte, Deus falou, Moisés, quando você descer, o povo não está mais cultuando a mim. O povo agora já tem um bezerro de ouro. Tinha alguma novidade para Moisés? Tinha alguma novidade para Moisés? Não. Nós pregamos o Evangelho, não aquele Evangelho assim, venha para a igreja que nunca mais você vai passar por tribulação nem perseguição. Este Evangelho não existe. Nós cremos em um Deus
que na maioria das vezes ele não nos livra da fornalha. Ele nos livra na fornalha. Qual a diferença, pastor? Tem pessoas que querem que Deus livre ele da fornalha. Deus não vai arrancar a fornalha de fogo da tua frente. Agora Deus vai te livrar lá dentro da fornalha. Existe um evangelho por aí pregado e muitas pessoas, dentro de um espírito da religiosidade, as pessoas querem que Deus tire a cova dos leões. Só que a Bíblia nos mostra que Deus vai te livrar lá em meio aos leões. É a Bíblia que diz isso. Só, irmãos, o que acontece é o seguinte: é que nós lemos a palavra, entendemos a palavra, sabemos que uma coisa é você estar na presença de Deus, adorando, dançando no Espírito, louvando a Deus, aqui é uma coisa. Mas quando você volta para a vida secular, para o seu trabalho, para a sua família, lá você vai encontrar pessoas perturbadas. Eu só quero perguntar uma coisa: isso é novidade para alguém? Não é, nunca foi, porque o próprio Deus te prepara. O próprio Deus te prepara. Presta bem atenção em uma coisa: e Jesus, que é o nosso maior referencial, quando Jesus orava, abençoava as pessoas, pregava, expulsava demônio e ressuscitava as pessoas. Quando ele terminava de fazer isso, na maioria das vezes, sabe o que ele fazia? Ia orar no monte. No monte, você recebe de Deus. No pé do monte, existem pessoas para sugar de você. Vai entendendo isso aí. Você, no monte, na presença de Deus. É por esse motivo que eu entendo que nós precisamos valorizar o culto. É 1h30 de culto, 1h40, 2 horas de culto. Nós precisamos valorizar, porque quando terminar o culto, aqui na igreja, você pode pertencer o seu culto individual. Quando você chegar na sua casa, que você sabe lá da sua realidade, no seu bairro, com o seu vizinho, com o seu patrão, com sua esposa, com o seu esposo, você não vai perder aquilo que Deus te deu. Mas existem muitas pessoas, e Deus está falando com pessoas aqui, pessoas que foram para o encontro agora. Você ralou, renunciou 3 dias de sacrifício. Posso ser que o que você recebeu lá, você já quebrou. Ah, pastor, eu estou pensando que o diabo não ia mais me perturbar. Presta atenção no que eu vou te falar. Existem 2 reinos. O reino das trevas e o reino da luz. Não existe mais um. Existe só 2. Da mesma forma, só existe Deus ou o diabo. Existe céu e inferno. As pessoas é que criam purgatório para enganar os burros. O purgatório está entre o céu e o... A Bíblia diz que só existe um ou outro. Existem 2 reinos. O reino das trevas e o reino da luz. Quando uma pessoa ela sai do reino das trevas, que vai para o reino da luz, para o reino de Deus, ela compra uma briga com o reino das trevas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando uma pessoa sai do reino das trevas e vai para o reino da luz, todos
os demônios do reino das trevas vai tentar destruir a vida dessa pessoa. Diga assim, só vai tentar. Só vai tentar. Mas não vai conseguir. Receba essa palavra. Satanás não vai ter poder de arrancar o que Deus tem te dado. Receba essa palavra em nome de Jesus. Satanás não terá o poder de arrancar o que Deus tem te dado. A unção, a alegria, a salvação, a bênção, tudo que Deus te deu. Satanás não terá o poder para arrancar. Você pode, pastor, eu estou meio curioso para saber o que é que eu preciso fazer para não agir como Moisés, porque muitas pessoas têm feito isso. Tem pessoas que estão na igreja sorrindo, quando chega em casa, xinga, chora de raiva e pede até a morte de pessoas. Não foi Deus que te deu isso. O que Deus te deu pode levar você a chorar, mas chorar de alegria. É uma coisa muito simples que nós precisamos fazer, irmão, para nos manter no pé do monte, como se estivesse lá no monte. Diga assim, a unção de Deus vai permanecer sobre a minha vida, na igreja, em casa, no trabalho, na escola, na rua, aonde você estiver, o Senhor de Deus vai permanecer sobre a tua vida. Vai permanecer sobre a tua vida. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Uma coisa muito simples. Não ignorar aquilo que Deus fala. Isso em nome de Jesus. Você não pode ignorar o que Deus fala. Se você procurar um respaldo na Bíblia, para que você venha dizer, não, eu não serei tentado. No dia que você achar esse respaldo, você me diz, me mostra. No dia que você achar um respaldo na Bíblia, que você está isento de ser tentado, você me mostra onde é que está isso aí. Nós não podemos, irmão, viver de ilusão. Nós não podemos viver de religiosidade. Nós não podemos viver de engano. Nós precisamos viver, nós precisamos aceitar, obedecer aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Deus trabalha com mágica, Deus trabalha com milagre, Deus trabalha com poder, Deus trabalha com unção, Deus trabalha com revelação. É isso que você precisa crer. Porque quando chegar no pé do monte, que você vê pessoas dançando, pulando, sapateando, servindo ao diabo, você não vai pegar aquilo que Deus te deu e quebrar, porque você vai dizer, não, Deus já me falou lá no monte que eu ia encontrar. Isso para mim não é novidade. Pastor, vai traduzindo para mim. Quando você encontrar pessoas dentro da sua casa se levantando contra a sua vida, em nome de Jesus, isto não é novidade. Quando teu patrão se levantar contra você e querer te humilhar, eu quero te dizer que isto não é novidade. Quando você sai da igreja aqui, encontrar alguém lá fora e dizer, eu não gosto de crente, porque crente é isso, crente é aquilo, isto não é novidade. Isso não é novidade. Quando o pessoal do bairro onde você mora diz, eu não gosto desse morador, eu não gosto do vizinho porque ele é da igreja, dos crentes, ele só ouve o louvor que adora a Deus, é um agouro bravo, eu quero te dizer que isto não é novidade, porque você é luz, porque você é de Deus, e você vai incomodar o diabo
diabo aonde você estiver. Isso não é novidade. Moisés errou porque ele ignorou o que Deus lhe tinha falado. Deus disse: Moisés, você vai descer, só que lá embaixo o povo já se desviou. Ele não acreditou no que Deus tinha falado. Aqui para nós, tem muitas pessoas aí crendo em Mulher Maravilha. Tem muita gente crendo aí dentro da igreja em super-homem. Tem muita gente crendo em coisas que não existem. Até na mula sem cabeça. Tem gente crendo. Você precisa crer no que está escrito. Eu não estou te desanimando a nada. Eu só estou abrindo o teu entendimento. A Bíblia diz que vai estar 2 na cama. E um será levado. E o outro será deixado. Está falando de quê? Falando de quê? Está falando de marido e... Então não fica perturbado, nem perturbada por causa do teu marido, nem por causa da tua esposa, não. Porque está escrito, nem todos serão salvos. Não fica, você não é TJ. Eu creio que você é testemunha de Jeová com poder. Não fica esperando as coisas melhorar, porque isso não vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Não fica esperando alguém se levantar aí, um presidente evangélico, onde as igrejas agora vão receber tudo de graça, não vai ter perseguição, que isso aí é crer na ilusão. Sabe o que vai acontecer, que a Bíblia diz no fim dos tempos? Que a igreja vai ser perseguida. Diga para seu irmão, se prepare. Não é novidade. A igreja vai ser perseguida. Não está para aprovar uma lei agora, recente? Se o pastor não quiser fazer o casamento das boioladas, vai para cadeia. Eu vou orar para isso não acontecer. Pode orar, mas não tome por surpresa. Isso não é novidade. A igreja vai ser perseguida. A igreja vai ser perseguida. Pastor, será que as coisas vão melhorar para mim? Deus vai te dar força para você vencer tudo e todos. Agora não fica crendo em ilusão. Busca Deus, que aonde você estiver, a vitória é sua. A vitória é sua. A vitória é sua. Sua. Aleluia. Nós lemos a Bíblia. A Bíblia diz que o povo estava angustiado, reclamando, revoltado com Moisés, porque apareceu o mar. Aí Moisés clamava, o povo revoltou e disse: não, nós queremos voltar para o Egito. E Deus disse uma só palavra: Moisés, por que clamas a mim? Moisés, mas Senhor, não é para mim orar, não. É para fazer o quê? Diga o povo que... Diga para seu irmão, é marchar. É marchar. Diga, não tem ferry-boat não. Não tem navio. É marchar. O que nós precisamos é entender a Bíblia. O que aconteceu primeiro? O mar se abriu ou o povo começou a marchar primeiro? O povo começou a marchar. Depois o mar. Não fique esperando o mar se abrir, não. Comece a marchar. Comece a marchar. Comece a marchar. Comece a marchar. Eu não sei o que vai acontecer, mas a orientação de Deus foi marchar. Então eu vou marchar. Então eu vou marchar. E Deus vai abrir. O milagre vai acontecer. Aleluia.
pregada por aí, aquela fé assim, não, se Deus me curar, eu vou ser crente. Às vezes a gente cai até nessa bobagem. Querendo, não, Deus vai curar você, Ele vai curar se Ele quiser ser, se Ele quiser curar. Agora, biblicamente falando, respaldo bíblico, você não precisa receber nada, porque o que Ele já teve que fazer, Ele já fez. Ele já fez. Nabucodonosor chama Sadraque, Mesaque e Abednego e falou para eles assim: estou sabendo que vocês é crente, está adorando a Deus aqui, se não adorar a minha estátua, eu vou lançar vocês dentro da fornalha de fogo. E eu quero ver se Deus vai livrar vocês. Eles disseram assim: ó Deus, se o Senhor quiser, ó Nabucodonosor, se o Senhor quiser nos lançar, pode lançar. Se Deus nos livrar, diga amém. Amém. Se Ele não livrar, diga amém. Glória a Deus. Eu entendo que isto que é fé. É, Jesus, aleluia. Eu entendo que isso é fé. Se Deus me livrar, amém. Se Ele não, amém. Porque a sua confiança em Deus independe daquilo que Ele te dá. Ele é Deus na tua vida. Ele é Deus. Ele é teu Senhor e não teu garçom. Serve aqui, Deus. Traz algo na bandeja aqui para mim. Nós gostamos muito disso. Só que o verdadeiro evangelho é esse, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, para de viver de ilusão. Para de viver de fantasia. Para de ficar andando pela pista dizendo não vai aparecer uma bolsa cheia de dinheiro. Se aparecer, não é tua, tem dono. O irmão me falou isso, ele disse: estou no carro, pastor, só fico assim pensando, Deus vai passar uma maleta de dinheiro no canto. Se não aparecer, eu não vou mais na igreja. Isso aí, irmãos. Pastor, então vai ter perseguição? Vai. Agora, em meio à perseguição, Deus já te deu a vitória. Aqui é maravilhoso, aqui você vai sorrir, aqui você vai se alegrar. Lá no seu quarto também, quando você ora, e você treme, você chora, sente a presença de Deus, é maravilhoso. Mas você corre de sair do seu quarto e na sala encontrar uma coisa desagradável. O que eu estou falando aqui, você que vive sabe o que é. Você corre o risco de sair do banheiro, chegar na sala ou na cozinha e encontrar uma coisa desagradável. Pastor, o que é que eu faço? Eu corro para o banheiro? Não. Você vai permanecer onde está o negócio desagradável, sendo de Deus, glorificando a Deus e dizendo: para mim não é novidade. Satanás vai fazer careta para você. Você vai dizer: para mim não é novidade. Deus já me falou que você vai aparecer. Agora sai da frente, que a vitória é minha. Aleluia. Aleluia. Pede pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Um dia alguém me disse assim: pastor, o senhor sabia que existem muitas pessoas no sanatório, crente? Sabia que tem pastores lá no sanatório, existem pessoas no hospício? Eu na época disse para ele: não sabia não, para mim crente não ficava assim maluco não. Ele disse: tem muito crente internado, maluco, tomando aquela injeção conhecida como sossega-leão. Bateu e toque, cai. Por quê?